dia a todos, nós estamos aqui hoje, nessa manhã, com a doutora Luciana de Barros, ela é psicóloga e trabalha com psicologia financeira, trabalha com dinheiro, aquele tema que todo mundo gosta, né, de todo conhecer. Mundo foge, porque não é fácil falar sobre ele, todo mundo quer, mas ninguém sabe o que acontece até conseguir chegar ao dinheiro, e nem o que o dinheiro significa para cada sistema familiar, nem as consequências dele para um sistema familiar, nem para a vida de uma pessoa, né, Luciana? Então, o tema de hoje, dinheiro, na perspectiva sistêmica da constelação familiar. A Luciana, ela é, como eu disse, psicóloga, ela já fez algumas pós-graduações, né, fez mestrado, e assim, sempre se dedicando ao estudo e ao conhecimento dessa área do comportamento através da psicologia. E aí ela se interessou por conhecer como acontecia a constelação familiar. Foi quando nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos, né? E ela teve acesso, então, ao que é o conhecimento da constelação, da teoria geral de sistemas, da aplicação desse conhecimento, das ferramentas que esta compreensão traz, né? E ela aplicou a área de conhecimento dela. E aí, Luciana, conta pra gente como é que você tem trabalhado a constelação, né, a teoria sistêmica, dentro do seu trabalho com dinheiro. Bom, vamos lá. Obrigada pelo convite, né? E essa oportunidade também de apresentar a psicologia do dinheiro que poucas pessoas conhecem. E a psicologia do dinheiro busca entender o significado do dinheiro na vida das pessoas. E não tinha um caminho para eu seguir sem ser trazendo comigo a teoria da constelação, a constelação. Por quê? O significado do dinheiro ele é construído pela família. Mesmo quando eu estou indo contra meus pais, né, eu estou transmitindo o significado deles aí de geração para geração, mesmo quando eu estou tentando fazer diferente. Então, a constelação, ela me permitiu trabalhar aí com o dinheiro de uma forma mais ampla, trazendo mais a família e aproximando mais o dinheiro das relações familiares. Então, como que eu trabalho? Eu não trabalho com aquela constelação de pessoas, eu trabalho com as minhas ferramentas, eu faço a constelação com os dinheiros, com as notas, com as moedas, que nada representa mais do que o dinheiro, né? O dinheiro tem que ser representado por ele mesmo. Dinheiro de verdade, porque tem que ser de verdade, né? Assim, e eu trago toda a família, todo mundo para esse campo financeiro. Então é lindo, é lindo. É lindo você ver como que o dinheiro se movimenta na vida daquele indivíduo. É interessante você perceber a visão do pai e da mãe ali, e até quais são as notas e as moedas que a pessoa escolhe para selecionar cada um. E assim, ai meu Deus, é muito lindo, porque você vê tudo ali, você vê onde que a pessoa tá emaranhada, onde que tá a lealdade dela, sabe? E aí ficou um trabalho que eu faria em um ano de terapia, às vezes eu faço em 1, 2 sessões, e depois que eu faço isso, eu consigo liberar sessões e aí a gente pode ir mais para o campo racional. Quando eu trabalho emocional primeiro, eu me liberto para o campo racional e a gente volta a fazer terapia. E aí o que você vem aqui também, mais uma vez, confirmar é que não é necessário se criar um campo com inúmeras pessoas para você acessar aquilo que é importante dentro do padrão familiar. A pessoa, você e aquela pessoa com a qual você está trabalhando já são os atores necessários para você trabalhar todo o campo sistêmico daquela pessoa, né? Entendendo o padrão que eles criaram para lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro, qual o significado do dinheiro, qual a intenção do dinheiro que os pais põem para cada filho, porque aí tem um subsistema filial ali que os pais vão depositar em cada filho uma expectativa financeira. Isso. Né?
Então nós entendemos, porque nós somos da mesma família, nós temos que nos desenvolver da mesma maneira. Exatamente. Não. E não é assim. Existe uma expectativa do subsistema parental em relação ao subsistema filial. E existe lá entre os irmãos também um acordo, né? Assim, eles estabelecem dentro desse subsistema como isso vai acontecer, como que o dinheiro vai transitar dentro daquela família. Então a gente vai encontrar numa família pessoas que ganham, irmãos, né? Que ganham muito dinheiro, outro que não ganha nada, um que ganha e outro que perde. Isso tem a ver tudo dentro de um... Por exemplo, que às vezes a gente leva na brincadeira, mas o filho que é a aposentadoria do pai. Né? E aí a gente consegue, dentro da constelação, olhar para isso com a seriedade que isso exige. Então, assim, quando você está falando um filho, às vezes ele pode ter sido eleito para ser a aposentadoria dos pais mesmo. Isso. De uma forma inconsciente, né? Mas eleito. E aí tem aquele outro que é livre, que pode fazer o que quiser do dinheiro, e o meu que está ali a serviço da minha família. Então, quando a gente faz esse trabalho da constelação, a gente consegue olhar e até sentir mesmo, que a gente sente no campo, o que é ele estar no lugar do filho eleito para ser a aposentadoria do pai. E aí eu te falo, ele pode ir embora, fechar a sala e continuar sendo um eleito, isso é a escolha dele, mas agora com consciência. Com consciência de que ele exerce esse papel dentro da família dele, ocupa esse lugar, né, Luciana? Isso. Se ele faz isso de uma forma generosa e leve, não tem problema nenhum. Não. Nenhum. Agora, se ele vem exercendo isso com peso, com rancor e com mágoa, fica pesado, porque ele continua no lugar, mas o sentimento que ele traz é pesado. E pode ser que ele passe a não ter mais um sentimento bom em relação ao dinheiro. Isso. Porque ele pode entender o dinheiro como um peso da vida dele. E, na verdade, o peso é a aposentadoria. Isso. Obrigada por falar isso, porque a gente acha que todo mundo quer ser rico. E dependendo a nossa relação aqui, se a relação ela for muito difusa, eu não tenho esse interesse, não. Eu sei o risco que eu corro, então eu prefiro fazer minhas sabotagens, prefiro ganhar pouco, porque senão eu vou ter que encontrar com o meu emaranhamento. Então, longe, na pobreza, eu não tenho que encontrar com aquilo. Exatamente. Se eu sou pobre, eu não tenho que ser aposentadoria de ninguém, porque eu também não tenho dinheiro, a minha consciência fica leve, né? Porque eu não tenho, não dou porque não tenho. Então são muitos emaranhamentos, é uma área muito interessante. E aqui, gente, fica claro quando vocês escutam a Luciana falando assim, que ela precisa ter conhecimento de mais de uma área. Então o conhecimento sistêmico, ele é multidisciplinar, ele é interdisciplinar. Então ter consciência sistêmica dos sistemas variados, né, que nós vivemos na sociedade, é um passo para eu aplicar isso dentro de um sistema específico. E, mais uma vez, por que a constelação ou o sistema familiar é tão importante? Porque é lá que nós estabelecemos nossos tratos de amor, de raiva, de lealdade, de fidelidade, né? Nós nem sempre estabelecemos isso de uma forma consciente, nós atendemos uma demanda do sistema familiar e depois nós seguimos pela vida. Mas no mundo, na dimensão, numa linguagem não verbal, no mundo, numa realidade mais subjetiva, isso acontece a partir do mundo dos sentimentos e dos pensamentos. Então nós temos que lembrar que isso é muito importante na hora de se estabelecer esses padrões. O que uma família pensou para mim antes mesmo que eu nascesse, faz toda a diferença com o compromisso que eu tenho com elas até para vir ao mundo, ficar na vida, se eu estou disposta ou não a cumprir com aquilo que elas pensaram para mim antes. Eu posso desistir no meio do caminho e nem nascer. Né? Pode ser pesado demais. Eu posso nascer e depois falar, assim eu não quero. Muita coisa pode acontecer. Por quê? Porque tudo que permeia uma família passa pelo sentimento e passa pelo pensamento que nós dirigimos uns aos outros. E o dinheiro não foge disso. Né? Eu queria acrescentar aqui que às vezes quando a gente pensa no dinheiro, a gente pensa no dinheiro de uma forma racional. Eu ganho 1.000, eu gasto 900
e eu vou ter 100, e 100, 100, 100, eu vou ficar rico. E eu queria, não é isso. O dinheiro tem a ver com a nossa vida, com a nossa família de origem, com os nossos legados, com tudo isso. Que às vezes a gente acredita muito que nos falta educação financeira. Além da educação financeira, nos falta olhar para a nossa família e perceber o que aconteceu com o nosso sistema familiar. O que aconteceu quando a gente nasceu. Vamos citar aquele caso que a gente atendeu lá no seu consultório, né? Da pessoa que não conseguia ficar com dinheiro porque ela tinha que ser boa. Porque ela era dotada e ao longo da vida ela ouviu da mãe dela o tempo inteirinho que ela tinha que ser boa, senão ela seria devolvida. E ser bom é dar tudo para os outros, e dar todo o dinheiro. Então, no final, ela te devolveu o papel ela do me dinheiro. deu dinheiro. Ela dá o dinheiro para as pessoas dela porque ela ouviu isso. Isso foi entendido por ela ao longo da vida. Então, ela adianta uma educação financeira? Não. Ela precisa ter essa compreensão. Tem um sentimento, tem uma emoção por trás disso. Outro dia eu falando aqui sobre a questão da partilha, da pensão alimentícia, de alimentos, né? E falando isso, como que você faz uma conta racional? A conta racionalmente não fecha, mas o que está por trás de tudo aquilo é uma sensação, um sentimento de justiça e injustiça. Não fecha uma conta. Não é possível, por mais racional que seja, se você não consegue trabalhar o sentimento de justiça, você não consegue racionalmente acertar um acordo financeiro. Não. Né? Mas quando a gente traz isso para o campo e percebe que vai ficar no prejuízo, eu vou ficar no prejuízo, você fica no prejuízo ou você insiste nisso. E aí eu posso insistir nisso de uma forma consciente. Entre não ter prejuízo e ganhar menos, eu prefiro não ter o prejuízo, ganhar um pouco menos, mas é mais fácil acertar quando a gente toca na questão do sentimento. Não vai haver justiça. Depois que uma questão foi colocada de uma determinada forma, ali não é possível ter justiça porque ninguém ganha, alguém sempre vai perder um pouco, né? Aí, quando entra essa parte do sentimento, gente, não tem caneta que consiga resolver uma conta matemática, porque eu persigo a justiça e a razão desaparece. Sim. Né? É tão interessante, né, Luciana, trabalhar com isso, com essa parte, assim, fazer esses links que você conseguiu fazer com a questão do dinheiro. Você tem algum case, assim, que você gostaria de nos contar, assim, que você pode, além desse que você contou do consultório, algum outro? Aquele do consultório foi lindo, né, gente? Só quem tava lá para ver, para sentir como é bom quando a gente consegue trazer emoção. Eu falo que problema de dinheiro resolve com emoção. A gente tem que trazer emoção para a pessoa. Os casos de sucesso, eles são simples, né? Porque é simples. A forma como a gente lida com o dinheiro é simples. É complicado quando a gente não olha. Mas tem um que ele é interessante. Uma mulher muito rica mesmo, mas que ela conseguiu, através do trabalho dela, perceber que quando ela nasceu, a mãe dela não tinha dinheiro para pagar o hospital. E ela ficou presa no hospital. Ela, o bebê, a mãe, ela e a mãe ficaram presas no hospital para alguém pagar. E alguém fora do sistema, não foi os pais dela, alguém pagou para ela vir a vida, embora, ir pro mundo. E aí que nós conseguimos trabalhar o fato dela ser devedora, é como se ela devesse a vida dela ao longo de todos esses 50 anos. Então, todo mundo que chegava até ela pedia dinheiro para ela, ela entregava. Ela ia entregando e às vezes podendo, porque ela tinha dinheiro, porque ela tinha um bom rendimento, a profissão dela é uma das profissões mais desejadas, mas às vezes entregando mais do que ela deveria. E aí, nesse trabalho sistêmico, a gente consegue ir
quitamos a dívida. Uhum. Sabe? Que é também o equilíbrio do dar e receber, que através dos exercícios sistêmicos você consegue. Você já está quite, aos 50 anos você já conseguiu pagar essa saída dessa maternidade? Uhum. E ela não é daqui, mas ela me manda mensagem às vezes falando, olha, recebi um convite de novo e eu disse não. E eu disse não de consciência leve agora. Eu já paguei toda a dívida que eu tinha. Eu acho assim, não é um dos cases, né? Eu posso falar que é um case assim, mas quando a gente tem essa visão, é libertadora. Agora ela pode continuar o caminho dela, tendo quitado a dívida dela, ou continuar na vitimez. Ai, eu nunca tenho dinheiro, todo mundo me pede, eu sou vítima de uma sociedade, né? Que é isso mesmo. Então esse é um caso que eu gosto, que eu gostei de ter vivenciado ele de uma forma, mas sempre, Rosângela, que a gente consegue trazer o pai, a mãe, os avós, todo mundo para o sistema, a gente tem uma visão tão ampla da relação financeira que ali você pode escolher, sabe? Quando você olha qual é o legado do seu pai, o que seu pai tentou, e às vezes até como uma forma de proteção mesmo, né, daquele sistema familiar, a pessoa sai dali com mais consciência, sabe? Na maioria das vezes, nos meus casos, os meus pacientes estão ocupando um lugar que não é dele, de uma autorresponsabilidade que não é deles. E aí, você consegue mostrar para ele qual é o lugar dele. Luciana, agora é uma pergunta, assim, não sei se você teve algum caso nos seus atendimentos, onde o dinheiro tiraria uma pessoa de uma classe social para outra, do pertencimento de uma classe para outra. Mais ou menos assim, é uma pessoa que tem acesso àquele dinheiro grande, porque a classe média não tem acesso ao dinheiro grande. Tem acesso a muito dinheiro, mas nunca aquele dinheiro que é muito dinheiro. Mega Sena. Então, supor que ela tenha conseguido alcançar muita grana, ainda que não seja ganhando, mas que ela trabalhou e ela fez uma ascensão. Ir para esse lugar significa fazer uma ascensão social. Como que é lidar com essa passagem? Porque ninguém muda de classe levando todos, ele muda sozinho. Ele vai sozinho, deixa um tanto aqui, mas ao mudar, ele leva todos. Mas não assim, todos de mãos dadas. Porque nem todo mundo vai dar. Todas as pessoas vão dar conta dessa classe e essa classe não aceita essa tão rapidamente, né? Tem toda uma questão de uma transição, tem uma prova de fogo aqui, né? O dinheiro tem um poder próprio. Então, você já atendeu algum caso assim, que as pessoas se veem nesse lugar e às vezes ele chega na hora de fazer a passagem e ele, vou ficar por aqui mesmo, ou então eu vou solitário para lá mesmo, eu tenho a consciência de que ao fazer essa transição eu estou sozinho, eu vou enfrentar uma realidade sozinho, eu vou assumir mais responsabilidade sozinho, porque ninguém está aqui vai assumir a responsabilidade que ele está assumindo lá, porque quem entra para o mundo do dinheiro assume outra responsabilidade, você tem outros comportamentos, né? Eu já atendi casos de neurose de classe, né, que é esse o nome, mas as pessoas ainda não têm essa consciência que quando eu mudo de classe, que isso é um problema. Todo mundo acredita que ficar rico é a solução. Todo mundo acredita isso. Então, quando a gente vai fazer esse trabalho de neurose de classe, é porque o negócio já está num adoecimento muito grande. Primeiro que aqui no Brasil, a gente não trabalha prevenção, tá? Mas, então, quando isso chega até a mim, assim, né, que eu acho que eu sou uma das poucas especialistas nisso mesmo, no Brasil nós somos pouquíssimas, é porque o adoecimento já está muito grande, né? Então, ou já está voltando, que a gente tem vários exemplos nacionais de pessoas que foram e voltaram rapidinho, através da profissão meteórica, né? E voltaram, porque o sistema vai te puxar. De volta. Vai te puxar. E a solidão lá também é muito, né? Quando chega até mim, ou chega porque eu tô abrindo, ou porque você, por exemplo, a Amanda ficou muito rica e você tá
você tá sentindo que você tá perdendo ela e tá num adoecimento, ou é esse parente que chega até mim, ou é a pessoa que, mas ela já está em falência. Porque as pessoas não percebem a força do seu sistema e que seu sistema ele quer continuar naquele padrão funcional. Seguro. É isso que eu sei fazer. Então, pode acontecer, e acontece muito, de eu ficar rico, mas manter a minha mentalidade, o meu acesso. Tem gente que não acessa o dinheiro dele, que não se permite ser rico, que não se permite trocar de apartamento e que não dá conta de fazer isso de uma forma saudável. Então, assim, chega, mas chega no adoecimento. O que eu acho que deveria chegar na prevenção. Tipo, ganhei na Mega Sena, deixa eu trabalhar isso sistemicamente. Como que vai ser isso? Ganhei o Big Brother. O Big Brother vai ser muito para um sistema, né? Mas você ganha lá, né? Eu tô falando esse exemplo porque eu li de uma Big Brother que ela falou, eu dei o meu dinheiro para minha família. E nada mais é do que eu compro meu pertencimento nessa De família. volta, Então, eu tô aqui, eu continuo a mesma, eu sou igual a vocês. Eu vejo assim, alguns jogadores de futebol, né, que conseguem fazer uma carreira financeira maravilhosa. Pelo talento que tem. Aí chega uma hora que eles voltam num mergulho rápido, né, para lugar de onde eles saíram, assim. Porque, na verdade, nada mais importante no mundo do que o pertencimento. Isso. Então, quando eu saio disso, eu olho e falo, eu pertenço ao que agora? É muito solitário lá. E aí eu preciso fazer um trabalho de... essa é a minha vida agora e eu posso ser isso, eu não estou fazendo mal a ninguém, e aí eu vou me relacionar com essas pessoas bem, ou eu vou fazer um trabalho catastrófico que a gente vê aí, você falou de jogador de futebol, tem jogador de futebol envolvido em confusão agora, para pertencer ali. E mais doido que pareça isso, a pessoa não quer ser rica. Não, a gente quer pertencer e ser amado pelos nossos pais e pelo nosso sistema familiar. E se sentir seguro por esse amor, né? Seguro. É muito lindo falar disso. Ah, né? eu acho. Então, assim, olha, eu te desejo muito sucesso, muito. Sei que você está fazendo um trabalho belíssimo, né? Nós nem tivemos tempo aqui de falar um pouco sobre os endividados, às vezes a gente, em outra oportunidade, a gente fala sobre eles, né? Porque o nosso tempo acabou, já deram um sinalzinho assim. Das dívidas emocionais. Isso. E você falou um pouco, né, de como uma pessoa pode começar a se endividar tentando pagar a conta, como foi o caso da maternidade, né? Então, endividamento, gente, é outro tema muito bacana, mas fica aqui a sugestão para vocês acompanharem a doutora Luciana Barros, o trabalho dela, né? E em outras oportunidades também nós vamos convidá-la para voltar aqui, Luciana. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E trazer algumas informações tão preciosas assim. Um abraço a todos e até a nossa próxima Vibe Sistêmica. Obrigada.